e amigas da advocacia, no nosso mês, o mês em que nós celebramos a nossa força, chegou a minha vez de vir aqui ao Papo em Ordem e para uma conversa muito especial, uma conversa com dois dos nossos presidentes, que eu costumo dizer que são fundações, pilares que dão sustentação para a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, eles que participaram inclusive da fundação mesmo. O documento de fundação da nossa seccional tem a assinatura destes dois que nós recebemos hoje, Dr. Arquilau de Paula e Dr. Miguel Roumier. Muito obrigado por atenderem o nosso convite. Fico muito feliz aqui da gente poder contar um pouco da história dessa instituição que é tão importante não só para a advocacia, mas também para a sociedade rondoniense. E eu vou começar do começo. Hoje em dia, há muitas opções para quem quer cursar direito, para quem quer estudar direito e se tornar advogado. São muitas faculdades. Antigamente não era assim. Não era fácil o caminho para fazer uma faculdade de direito e então conseguir a habilitação para advogar. Como que surgiu? Vou começar com o Dr. Arquilau aqui. Como que surgiu na sua vida a opção pela advocacia, a faculdade de direito? Até hoje eu me pergunto sobre isso, porque o meu pai era um operário da Estrada de Ferro Madeira Mamboré, terminei o nível médio aqui, não tinha nenhuma opção para viajar, não tinha dinheiro. Mesmo assim eu viajei, fui para Belém, e o que mais me orgulha, me orgulho no sentido são da palavra, é que naquela época em Belém só havia a Universidade Federal. E eu consegui ser aprovado no primeiro vestibular, concorrendo com a elite paraense. Porque era elite mesmo. Quem ia para a advocacia era elite. Pobre não ia, não. Hoje, graças a Deus, tem diversas opções, faculdades particulares. Mas foi assim. Me formei, no outro dia viajei para cá. E o senhor nascido aqui em Rondônia, não é? Sou igual Jaramirense. Conterrâneo meu, para o meu orgulho. E o doutor Miguel, como é que foi essa entrada, esse começo no direito? Bom, eu cursei aqui no Colégio Dom Bosco, na época chamava-se curso ginasial. O senhor é daqui também, tio? Não, eu sou paraense de nascimento, mas cheguei aqui com 11 anos de idade. E fiz o ginásio no Colégio Dom Bosco. Depois do ginásio, parte eu fiz aqui, parte eu fiz em Belém. E eu queria continuar meus estudos. Meu pai, eu estava interno em Belém, quando meu pai faleceu. E eu voltei para cá, terminei o primeiro ano científico, depois fiz o segundo ano, mas eu senti que eu precisava ir embora. E fui, com certo sacrifício da família, porque quem administrava os negócios era meu pai, era minha mãe e meu irmão, certo? E havia uma certa dificuldade, até financeira. Sim. Bom, eu fui para Belém. Eu e o Manuel Tourinho. Aí nós fomos para o colégio Nossa Senhora do Carmo, colégio salesiano. Então primeiro foi estudar no colégio para depois fazer a faculdade lá. Aí, colégio salesiano. Sim. Terminei o científico, ele também. Ele fez agronomia, ele fez vestibular para agronomia e eu fiz vestibular para direito. Passei e cursei a faculdade e me formei em 1964. Nesse período, do primeiro ano ao quinto ano, que eram 5 anos chamados, Sim. eu trabalhei no escritório de um famoso advogado, do Orlando Chicre Miguel Bitar, catedrático, emérito. É assim mesmo, é bom lembrar. Catedrático, emérito de Direito Constitucional.
E fiquei lá 1 ano, 2 anos. Mas depois eu saí. Saí por imposição da vida. Sim. Porque eu era funcionário público, tinha sido nomeado na época era o Coronel Enio, tinha sido nomeado escriturário nível 8, lotado, na representação do território em Belém. Bom, aí eu não queria perder o emprego, porque eu estava iniciando, eu não sabia qual era o meu ganho. Sim. Certo? E fiquei. Aí saí do escritório e e trabalhava na representação. Foi quando eu me formei em 64. Ficou em Belém ou voltou para cá? De 64. 65 eu vim embora para cá. Me formei dia 19 de dezembro de 1964. Esse ano fazem 58 anos. Aí vim embora para cá. O governador na época era o Coronel Lutz da Cunha Menezes. Famoso. Bom, me transferiu para Porto Velho. E eu fui trabalhar no gabinete do governador. Eu vou contar esse fato para mostrar como eu entrei direto na advocacia. Sim. Eu trabalhava no gabinete, fazendo às vezes de assessor jurídico. A minha classificação funcional era escriturário nível 8. Trabalhava junto comigo o falecido, muito querido, já falecido Anísio Goraiev. Sim. E outros. Bom, aí eu viajei de férias, fui a Belém. Quando eu voltei, no dia seguinte da minha volta, no dia seguinte da minha volta, parou na frente da minha casa, eu morava na casa da minha mãe, ali na José do Patrocínio. Morava ali, chegou ali o Vinícius Danin, saudoso, e o Jaime, como é o nome dele? Jaime. Teve mais de um, né? O Jaime, eu esqueci o nome. Sim. Era um representante comercial, amigo nosso. Chegaram lá. Jaime Silva. Jaime Silva, representante comercial. Eu ia Eu saindo. lembro dos meus pais contando sobre ele. Eu ia saindo de casa quando eles chegaram. Aí disseram para mim, doutor Miguel, nós estamos precisando do senhor. De que houve? Se o doutor Assi Bernardes foi preso. Eu digo, o quê, mano? Assi Bernardes foi preso? Isso foi. Isso por quê? Havia aqui uma controvérsia a respeito de um prédio chamado Edifício Bizu, que fica ao lado do antigo Mercado Central. Tem um prédio ali, e diziam que aquele prédio tinha sido construído com recursos públicos. E o dono era o Anísio Grécia. E estava brigando. Conseguiu a reintegração de posse através do Assi Bernardes. Eu não estava sabendo nada disso, certo? Porque eu vivia no gabinete do governador, no gabinete do governo, e de tarde no meu escritório. E eu vim saber que estava havendo essa reintegração de posse através do próprio Assi. Aí cheguei lá, aí fui ver o que era. Ele estava prestando depoimento num flagrante. Esse depoimento ele prestou, aí eu entrei. Meu delegado, você não pode entrar de calma. Onde está o advogado? Onde está o interesse é o advogado. Eu posso ver porque, inclusive, meu colega é meu colega. Aí o Assi virou para mim e disse, Miguel, eu já fiz aqui um pedido de habeas corpus. Se você quiser, leve e datilografe. Se não, dá entrada assim mesmo. Eu fui direto no fórum. Lá no fórum, isso de tarde, uma tarde, lá no fórum, no gabinete, estava o doutor Joel Quaresma de Moura, juiz de direito. Estava o doutor Franco Paulino dos Santos Mártires. Nós estamos falando aqui de que ano? 1900 e... Estava também
se não me falha a memória, Dr. Fuad Darwish Zacarias. Eu entrei, pedi licença, entrei, contei, olha, estou aqui com um pedido de habeas corpus, redigido pelo próprio Assir Bernardo. Ele disse, o que está aí? O juiz perguntou, o que houve? Eu digo, não sei. Eu sei que eu fui lá e me disseram que ele estava preso. Vim saber, posteriormente, que durante a reintegração, o delegado de polícia disse que ninguém podia ficar lá. E ele disse que ia ficar. Porque onde estava o interesse do cliente dele, ele estava também. E era uma posição justa, correta. Sim. Diga-se de passagem. Aí, o delegado deu ordem de prisão. Foram conversando. Ordem de prisão ao advogado. Hein? Ao advogado. É. Aí foram os dois, o delegado e o advogado, conversando, subindo a ladeira ali, né? Subindo a ladeira, foram para a delegacia de polícia. Estranha prisão, né? Bom, foi quando eu cheguei lá na delegacia e tal, e dei entrada, depois dei entrada no Habeas corpus. do habeas corpus, o juiz deferiu, determinou foi que o acusado fosse levado até o gabinete dele, certo? E o Antônio Ramos, que era oficial de justiça, foi cumprir. E eu de lá saí e fui para o escritório. No dia seguinte eu fui trabalhar. Hoje eu dou risada, viu? Mas foi tenso. É. Aí fui trabalhar. Esse dia não me deram, era uma sexta-feira. Não me deram serviço nenhum, ninguém falava comigo, eu estava achando aquilo muito estranho. O chefe de gabinete, o Jurandir, lá por volta de meio-dia, ele foi lá comigo. Ele passou na minha mesa e disse, o governador quer falar contigo. Eu disse, pô, não. Aí tinha uma porta que dava acesso, né? Da nossa sala até o gabinete do governador. Eu entrei. Aí falei, pronto, governador, o senhor quer falar comigo? Ele disse, quero. Mas, pois não, o que houve? Ele disse, não houve nada. Eu vou lhe transferir para a guarda territorial. Eu digo, mas posso saber por quê? Eu não lhe devo explicação. Eu digo, eu não quero explicação. Eu quero apenas saber. O que o senhor fez ontem, aí foi que me veio a lembrança, certo? O caso do Assir Bernardes. Eu disse, não, o que eu fiz está certo. Eu não sabia que havia um certo interesse do governo, ou se não havia interesse. Eu não estava sabendo que esses bastidores eu não atuava. Eu vou lhe transferir para a Guarda Territorial. E eu não pensei duas vezes. E o senhor me dá licença? Eu disse, pô, não. Saí, fui para a máquina de escrever e pedi minha exoneração do cargo de escriturário nível 8 e requeri que aguardasse fora de exercício a publicação do ato. Uma casca de banana que eu meti no meio, porque ele podia segurar, enquanto isso ele ficava lá na Guarda Territorial. Certo? E foi advogar. Aí ele deferiu, eu fui embora. Quando foi de tarde, eu estava no escritório, chegou o Jurandir. Ele disse, Miguel, vim aqui falar contigo. Pô, não, o que houve? Disse, não, o governador está meio arrependido, não sei o quê. Eu digo, então, deixa ele curtir o arrependimento dele, porque eu não vou mais voltar, não. Aí, não quero nem conversa com ele, falei. Não quero nem conversa. Sei que depois ele saiu, foi embora, mudaram, e eu fui advogar. Comecei advogando, montei meu escritório, fazendo um pouco de tudo, inclusive de assistência judiciária, porque tinha aqui um advogado de antigo, e que ninguém se lembra dele, chamava-se Afonso Roman. Ele era oficial da aeronáutica. Mas esse episódio, então, fez o senhor entrar de vez na advocacia, não foi isso? É. E eu fazia uma certa assistência judiciária, porque muita gente me procurava, né? Porque eu era filho do Cabeça Branca.
Conhecido na cidade, né? É. Então, até hoje tem a joalheria Cabeça Branca. É. Bom, e fiz de tudo. E a vida transcorreu. Depois eu fui para Guajará-Mirim porque eu tive um entrevero muito sério aqui. E foi quando o doutor César Montenegro assumiu a comarca de Guajará. E eu vi a oportunidade de trabalhar, que aqui eu não estava conseguindo trabalhar. Os meus processos, as minhas ações não andavam. Quando muito o juiz deferia conclusos. Concluso quer dizer, aguarde. Né, aquela? Bom, aí fiquei em Guajará um tempo. Depois eu vim embora para cá. Quando o doutor Joel se aposentou... Mas a gente vai contar essas histórias. Deixa eu só pegar outros pontos aqui. Hoje, um dos grandes terrores de quem termina a faculdade de Direito é o exame da ordem. Que, na verdade, não é nem um bicho de 7 cabeças. Mas quem termina tem um certo receio do exame. Naquela época, quando terminava, era preciso fazer um exame? Doutor Arquelau? Não, não era preciso. Terminou a faculdade, já estava habilitado? Não, requeria inscrição na ordem. Olha só. A ordem só podia advogar com o olho. Sim. Quem se inscrevesse na OAB. Mas não havia necessidade de exame. De ordem, não. Isso surgiu depois. Surgiu depois da ocorrência ali. Vai saber, né? É. Mas como que surge lá atrás a ideia de criar em Rondônia uma seccional? Porque, se eu bem já ouvi essa história, era estranho um território sediar uma seccional da OAB, que existia nos estados, né? Então, como que surgiu isso de criar uma seccional em Rondônia? Como que surgiu a OAB de Rondônia? Surgiu a OAB de Rondônia, surgiu como um imperativo. Porque com a exploração da cassiterita, muitas empresas vieram para cá. E junto com essas empresas vieram alguns advogados. E aqui ficaram porque viram que era um campo bom de trabalho. Nós estamos falando aí de 10 advogados, 20, 30, mais ou menos. Bom, para começar aqui, quando eu cheguei aqui formado, tinha 5 advogados. É. Depois o número foi crescendo, foram chegando... O doutor Arquelau já estava? Não. Ainda não. Não. Aí foram chegando, essa coisa toda, entendeu? Chegou a um ponto que precisava fazer a ordem, precisava fundar a ordem. Porque eu, inclusive, uma vez, eu recebi voz de prisão de um delegado de polícia porque eu fui lá tratar de um assunto de um preso. Quem protegia o advogado naquela época, né? Quem defendia o advogado? Bom, Não tinha, não é? e teve aquele caso do Assis Bernardo. Que Sim. e tal. Outro advogado preso em razão do seu ofício. É, E não tinha uma ordem para defender. é. Aí, A inscrição acontecia onde? Porque se não tinha seccional aqui em Rondônia, vocês se inscreviam na ordem no Rio. de onde nós viemos. De onde vieram. Depois- Então a inscrição de vocês era no Pará, a primeira. Eu e o Arquelau e a minha irmã, É. Salma. Sim. Aparecida. E que foi diretora da OAB também, né? Hein? Ela foi diretora da OAB. Foi, na minha gestão. Salma foi a primeira advogada em Porto Velho. E foi secretária-geral? Não foi secretária. Mas eu lembro que ela foi. Ela é uma das que assina a fundação também, não é? Ela assinou. Eu acho que sim, isso. Bom, eu, o Arquelau, o próprio Fuad Darwish, Salma e outros que a memória já me trai, certo? Nós somos originários da OAB Pará, Certo. certo? Outros do Rio de Janeiro, como era o caso do Odaci, do Balbi, do Nelson Oliveira, né? O Kilmer, e quem mais, meu Deus? Me ajuda. Então, aquilo surgiu como imperativo. Já havia necessidade, porque nós éramos um aglomerado de profissionais, mas sem que ninguém nos protegesse ou nós nos protegíamos. Esses dois casos que o senhor mencionou aqui demonstram claramente que não havia proteção, né? Aí nós fundamos. Fundamos a ordem em fevereiro de 1974.
O juiz... Deu trabalho convencer lá em cima? Não. Como é que vai instalar uma OAB onde não é Estado? Deu muito trabalho. Deu muito trabalho, porque o Conselho Federal não queria criar ordem e um argumento jurídico relevante. O território de Rondônia não é unidade da federação, é a autarquia do Ministério do Interior. Nós éramos uma mera autarquia federal. Como é que é uma ordem? Mas depois de muita conversa, demonstrando, o Conselho Federal acertou na veia em fazer essa exceção, em criar o Conselho Seccional aqui em Rondônia. Porque era insuportável, não se podia mais admitir advogar aqui em Rondônia. Rondônia estava crescendo. Em decorrência da estrada de ferro, da estrada BR-64, Sim. de diversos municípios foram surgindo, como Vilhena, Ji-Paraná, Cacoal. Tudo isso eram pequenas vilas, Sim. mas que foram crescendo. E a violência aqui era terrível. A violência era terrível. Havia escritórios montados, instalados, escritórios de bandidos. Claro que era de bandidos, para contratar, para matar. A vida humana não valia nada. E nem a nossa de advogado. Então foi isso, o Conselho acertou mesmo. E por isso que nós temos dito com muito orgulho que a ordem nasceu antes do Estado de Rondônia. Foi. Antes do Estado. Foi. A ordem... O Estado ainda vai fazer, se eu não me engano, a idade do Estado é 40 e alguma coisa, né? E a ordem vai fazer 50 anos, né? A ordem, pelo contrário, a ordem trabalhou pela criação do Estado de Rondônia. E é importante dizer isso porque a maioria da advocacia de Rondônia não sabe o que é advogar sem ter uma ordem para dar respaldo ao exercício profissional, não é? Exatamente. Esse relato, esse registro de uma realidade que vocês viveram, que é advogar sem ter uma ordem para dar respaldo, é muito importante para essa geração que está aí hoje. A geração não tem a menor noção do que seja advogar sem a ordem do advogado. Porque o advogado só pode contar com a OAB. O advogado, mesmo que seja amigo do juiz, ele não pode contar com o juiz, porque o juiz tem que ser imparcial numa decisão. Sem o juiz dúvida. não pode advogar para o advogado. Então é essencial, o promotor não pode advogar para o advogado, porque ele é um órgão acusatório. Então não tem a menor noção. Esses advogados, nossos colegas advogados, devem, por isso que eu digo, sempre prestigiar a OAB. Quando eu fizer a minha explanação, eu vou fazer um relato histórico. Eu quero fazer esse relato histórico da minha gestão com a gestão de hoje. Sim. Para você ter uma comparação, como a ordem cresceu, como a ordem mudou. A ordem mudou, o mundo não mudou? Sem dúvida. Todo mundo mudamos tudo. As nossas roupas mudaram, os nossos costumes, a tecnologia, tudo mudou. A ordem não poderia ser a mesma Tá parada. de 20 anos atrás, Sim. de 40 anos atrás, porque senão seria a morte dela. Sem dúvida. Se ela não evoluísse, se ela não mudasse, se a ordem não mudasse, até eu vou confessar aos meus colegas advogados, até eu tive muita dificuldade de entender a nova ordem. Quando me diziam nova ordem, eu ficava indignado. Eu dizia, não tem nova ordem, a ordem é a mesma. Será que será que fizeram a emenda constitucional e eu não sei? Tal? Porque eu tinha dificuldade de entender essa nova. Mas agora eu entendo perfeitamente. Por isso, Márcio, eu quero até lhe parabenizar, Obrigado. parabenizar pela forma que você está conduzindo essa nova ordem.
eu estou vendo, agora eu estou vendo que você está misturando, fazendo a nova ordem com a ordem antiga. E eu vou dizer por quê. Nós tomamos impulso hoje, claramente nós sentimos isso no dia a dia, nós tomamos impulso de vocês. O impulso não é só da força de quem está trabalhando na ordem hoje. O impulso vem de toda essa história de quem se dedicou a fazer a ordem ser o que ela é, né? Como é que foi a eleição do primeiro presidente? Eu sei que o senhor presidiu a sessão de instalação, não é isso? Não. Quem presidiu a sessão de instalação foi Fuad. Que foi o primeiro presidente, né? Foi o primeiro presidente eleito por aclamação. E essa aclamação vinha pelo fato dele ser o mais antigo? Como eu não conhecia, eu já ouvi várias histórias sobre ele. Era uma figura bastante forte, né? Era muito forte, um advogado competente, muito competente, lutador. Era o decano, trabalhava, não tinha nenhuma razão de não ser ele. Entendi. Foi natural. Natural. A verdade é essa. E eu quero endossar que o meu querido amigo e irmão Arquelol está falando, que nós queremos, a ordem precisa, aliás, não é que nós queremos, a ordem precisa entrar na história de Rondônia. E você, Marcos, está fazendo isso. Porque antes nós éramos um órgão, uma entidade, só conhecida por nós. Sim. A verdade verdadeira é essa. Só quem sabia da OAB eram os advogados, certo? Mas hoje não. Hoje a Ordem do Advogado é um órgão presente em todas as situações do próprio Brasil, certo? Então você está trazendo a ordem para dentro da história de Rondônia, que muitos advogados vieram e foram embora, outros ficaram. E aqui estamos nós, certo? Batendo esse papo amigo, gostoso. E tem muitos causos. Tem, vamos entrar nele. Obrigado pelo reconhecimento, eu fico muito feliz. Naquela época eram 2 anos o mandato de presidente, não é isso? Então o doutor Fuad Darwish foi presidente por 2 anos e na sequência tivemos a eleição de um guajaramirense, não é isso? Como é que eu queria saber um pouquinho aqui como é que foi, primeiro a eleição. A época devia ser o quê? Uns 20, 30 advogados? Mais ou menos isso. Seu nome foi o escolhido. E eu imagino que deve ter havido um desafio muito próprio. Cada presidente tem um desafio muito próprio do seu tempo. Qual que o senhor acha que a época foi assim um grande desafio que a advocacia enfrentava na sua presidência? Isso aí é que eu gostaria de fazer um pouco de comparação entre aquela época e hoje. Até porque às vezes me perguntam, Arquelol, como era no teu tempo? Eu digo negativo, meu tempo é hoje. É hoje. Eu não morri, não. O que vocês chamam de meu tempo é o passado. Este já morreu. Eu vivo no presente. Então, o seguinte, a ordem, quando ela nasceu, ela tinha 2 objetivos básicos. Defender a democracia e as prerrogativas. Sim. Nós não tínhamos outro objetivo. Então, seria impensável, naquela época, criar, por exemplo, a escola de advocacia. Seria impensável, naquela época, por exemplo, ter um pátio de estacionamento para advogado. Não, mas eu já estou entrando numa coisa que não é a hora. Então, naquela situação, naquele momento histórico, o que mais nós, advogados, queríamos era um Tribunal de Justiça. Sim. Então, o que atendia a Rondônia ficava em Brasília, não é isso? Ficava em Brasília. E nós reivindicávamos a instalação de um Tribunal de Justiça aqui em Rondônia. E nós tínhamos precedente histórico. Esse precedente no Acre. O território federal do Acre, antes de ser transformado em Estado, teve um Tribunal de Justiça do município dele, mas teve. Sim. Então, mas foi uma luta. E o Romier, inclusive, ele participou da minha diretoria. Não foi, Romier? Ou não? Não. Mas você, sabe por que eu me lembro disso? Não, mas você me ajudou muito. Sim. Foi muito trabalho que ele pediu para você. Sim.
Eu não sei onde você estava, mas eu sei que você estava na ordem. Estava próximo. Estava lá, eu me lembro. Família, faz isso para mim. Blá, blá, blá. Eu sei que, então... Sim. Confirmou aqui. Estava na ordem. Então, e a primeira sede da ordem foi lá nesse prédio lá da Justiça lá. Ah, foi dentro do fórum, né? Dentro do fórum. Cederam lá uma sala para nós. Nesse prédio que não existe mais, né? Que onde hoje... Não. No prédio novo. Não. Prédio novo. Já era o novo, então? Já. Ah, Tinha sala sobrando. sim, era muito grande. É. Aí ficamos lá um tempo. Depois, por exigência de serviço, essas coisas, nós tivemos que sair e alugamos um prédio ali na Prudente de Moraes, certo? Onde funcionou a mesa de renda alfandegada de Porto Velho. Era um prédio antigo É. e para lá nós fomos. Um prédio alugado, uma sala alugada. Nós instalamos, Fica na Prudente de Moraes, depois do hoje Bradesco, né? Sim, Hoje Bradesco. Sim. Pouquinho depois. Antes era o Bamerindo, essa coisa toda. Bom, e a ordem exigia maior atenção judiciária. Os nossos processos se eternizavam. Cadê moral para cobrar os honorários? Cadê? Se o processo não andava, não havia resultado. Certo? ou seja, a morosidade já era um problema lá atrás. É. Aí resolvemos fazer o quê? Uma greve. Uma greve de advogados. Greve de advogado. Ninguém vai mais trabalhar durante... Vamos fazer uma greve. De quem foi essa ideia, hein? Foi minha, foi dele. Foi da minha gestão. Mas eu eu acho que a primeira pessoa que eu ouvi falar disso foi o Balbi. Olha aí. Achamos o responsável. Eu ouvi essa história, não foi do Balbi. Eu ouvi essa história do Pedro Origa. É. Ele também. Vamos trazer o Pedro Origa aqui para contar essa história também, viu? Aí fizemos uma greve. E a ordem naquela época apoiou esse movimento? Não tinha ordem. Isso foi na gestão dele. Foi da minha gestão. Ah, sim, Foi por isso que nós fizemos a greve. Então a ordem apoiou o movimento. Apoiou. Aí ficamos um tempo parados. E a greve era o quê? A greve não fazia audiência, não fazia... Audiência, até porque a justiça não funcionava, o juiz não despachava, não havia, os processos não corriam, certo? Então a greve em si era mais uma forma de chamar a atenção. Para chamar a atenção. Foi que depois o Tribunal de Justiça do Distrito Federal mandou para cá juízes temporários, que eu já falei. Depois disso veio o Estado. Aí veio, assim, nós tivemos o nascedouro de um poder judiciário local, próprio, nosso. Isso já na década de 80, não é isso? Sim. Aí já foi na década de 80 que se instalou o Poder Judiciário, né? Veio o Estado, mas o trabalho que nós tivemos, que a ordem teve, eu sempre não é pessoalmente. Eu não quero fazer nenhum destaque, foi o presidente da ordem, foi o secretário. A ordem teve um trabalho fundamental na criação do Estado de Rondônia. Esse é um registro importante. Até porque existe o documento oficial. Quando houve a reunião de presidentes, lá em Florianópolis, eu era presidente, eu fui dessa reunião de presidente da OAB. Eu fiz uma moção pedindo ao Conselho Federal que intercedesse junto aos poderes da República para a criação do Estado de Rondônia. Com isso eu quero dizer, eu não estou dizendo com isso, vão me entender, que foi a ordem que criou o Estado de Rondônia. Não, eu quero dizer que nós tivemos... Teve um papel importante. Nós tivemos um papel, nós atuamos. Sim. Nós atuamos pela criação do Estado. Não nasceu com facilidade, não. Nós atuamos e o governador que veio para cá reconheceu isso. Que foi o governador Jorge Teixeira, né? Era esse parênteses que você pulou assim rápido
para Estado, eu digo, não, epa. Teve luta, né? Teve luta da ordem, participação da ordem, participação violenta da ordem. Enfim. Então a ordem já, quando ela desde o seu nascedouro, ela já chegou cumprindo essa missão de proteger e defender a advocacia, mas também essa missão social que é muito forte nela, não é? Política, exatamente. Política. Enfim, estamos nós aqui a recordar um passado glorioso, Glorioso. a recordar fatos, vivenciando no presente aquilo que foi Rondônia de ontem. E que faz a Rondônia de hoje, porque sem essa história nós não seríamos o que somos, né? E hoje a ordem está instalada nesse prédio bonito, certo? Sim. Que, diga-se de passagem, sempre foi o sonho de todos os presidentes da ordem. Foi meu, embora o meu mandato tenha sido curto, porque depois de eleito e empossado presidente da ordem, eu fui convidado para ir para o Tribunal. Mas eu ia lhe perguntar como é que o senhor chega à presidência. Porque já passaram alguns presidentes entre o senhor até chegar na presidência do Miguel Roumier, Mas não é antes isso? disso, eu quero defender o papel da ordem ainda nesse período de chumbo. Sim. Isso aí é importante. O papel da ordem, veja, esse papel político, a ordem, é por isso que eu disse que a ordem mudou. Eu não quero julgar se mudou para pior, para melhor. Mudou. Mudou porque o mundo tinha que mudar. O mundo mudou, a ordem mudou. Mas esse papel relevante que a ordem teve era uma audácia. Era uma audácia, uma pequena seccional recém-criada, chegar no 8º Congresso Nacional da OAB em Manaus, e o Pedro Oliga, que foi meu vice-presidente, me acompanhou, a ordem lutando pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, a OAB de Rondônia ao lado, lutando de combate à ditadura. Sim. De combate à ditadura, de combate ao arbítrio. Então, naquela época do nosso mandato, além do problema de morosidade da justiça, existia o problema da coação. Nós trabalhávamos mediante coação, porque nós estávamos em plena ditadura. Sim, sim. E a ordem combatendo. E a ordem combatendo, a ordem nunca... Meu Deus, eu não sei de onde tirava tanta coragem. A ordem lá trabalhando, convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, queremos uma Assembleia Nacional Constituinte. Aqui, claro que não tinha o eco nacional, mas nós estávamos trabalhando. Nós fazíamos palestras aqui. Fazíamos palestras para convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Quer dizer, esse papel histórico é que é preciso ser resgatado. De construção do Estado de Rondônia, de construção da democracia, do retorno da democracia para o país. Exatamente, essa era a ordem. Depois, isso foi até 88. Depois de 88, quando o Poder Constituinte criou a nova Constituição, deu mais responsabilidade para a ordem, porque a ordem se nasceu com o papel de defender a democracia e as prerrogativas, com a Constituição de 88, foi praticamente alçada a defensora da Constituição. Sem dúvida. A ordem hoje é a defensora da Constituição. Sem dúvida. Por que a ordem é a defensora da Constituição? Porque a ordem tem o dever jurídico constitucional de toda vez que haja uma violação a esta Constituição, a ordem tem que entrar com as ações competentes. E foi nesse contexto que nós fizemos um evento anteontem. Nós chamamos os 7 candidatos a governadores para, diante da ordem, diante da sociedade rondoniense, assumirem um compromisso, primeiro com a democracia, que é preciso, a democracia não é um presente, ela é uma construção diária, não é? Então, um compromisso com a democracia
e com a verdade. Verdade. Não disseminar a desinformação, que virou um problema muito grande para as democracias modernas, né? E os 7 compareceram à ordem, mostrando respeito à nossa instituição e assinaram esse compromisso. Eu gostei muito da sua iniciativa. Só não compareci porque eu estou com problema de coluna. A gente estava pitando a coluna, não dá para ver. Toda a sua dedicação à ordem se faz presente, porque, como eu digo sempre, a gente só tem força hoje porque vocês construíram lá atrás. Aí surgiu, aí que depois de 88 para cá, eu comecei a me assustar. Eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo a transformação. Porque eu só via a ordem com essa atuação política, constitucional e defensora das prerrogativas. A ordem para defender advogado. Era essa a nossa concepção. Sim. Porque naquela O época... nascedouro dela, né? Do nascedouro e mesmo do Conselho Federal. Porque hoje eu compreendi. Parece que a Ordem dos Advogados ela está fazendo um trabalho do Estado Social, surgido com a Constituição, a Constituição de 1946. A Ordem está fazendo. Eu vejo hoje a Ordem aplicando vacina, dando atendimento médico, doando sangue para. E eu não entendia isso. Eu via a Ordem. Antes disso, eu vi a Ordem fazendo um trabalho que eu me assustei quando o meu querido colega, ex-presidente Oreste Muniz, fez o hotel de trânsito. Eu dizia, por que a ordem tem que se meter? Um hotel é estado social. Estava certo, eu não estava compreendendo. A ordem criando sala para advogado, que a ordem tem que ver? Tem que ser. Então, é por isso que eu disse que você está equilibrando esses dois momentos históricos, para poder resgatar o poder da ordem. E trazer o advogado também para a ordem. Para a ordem. Verificar que o advogado tem que ter consciência da importância da ordem do advogado no Brasil. O advogado tem que estudar o Estatuto da Ordem. Se vocês terem ideia, hoje nós temos na Ordem, participando de comissões ativamente, mais de 1.500 advogados. É um esforço nosso, de fato, para ter a advocacia fazendo a Ordem forte. E isso resultou nessa ampla participação de 1.500. Mas eu gosto das histórias, viu? Eu queria saber como é que o senhor chegou à presidência. Foi disputada? Foi candidatura única? Eu vou citar um fato. A primeira eleição da Ordem foi por aclamação. A segunda foi por aclamação. Olha aí, eu não sabia desse dado, foi aclamação também. Olha aí, Foi. teve eleição. A terceira foi aclamação. Mas teve mais de uma candidatura? A terceira foi aclamação. Não. Bom, os nomes surgiam. Certo. Era Era natural. A gente aceitava. E formalizava. Quando eu era vice-presidente. Quem era o Na presidente? gestão do Pedro Liga. Certo. Se aproximou o momento da eleição. E eu me lancei candidato, lógico, porque seguia uma tradição. Acontece que essa tradição foi desrespeitada. A tradição era o vice se tornava presidente? Perfeito. E eu enfrentei uma eleição. Quem foi o outro candidato? Rubens Moreira Moreira Mendes. Meu amigo, saudoso. Um dos fundadores, né? Um dos fundadores. Foi senador da República, foi deputado federal. É que os mais jovens da advocacia não conheceram os fundadores, né? Era vibrante naquilo que fazia, Sim. muito realizador, muito empreendedor. Bom, e o Rubens, não sei por que cargas d'água, se lançou candidato. O Rubens era o secretário-geral e eu era o vice. E eu já estava pensando nessa época, se eleito, trazer, formar uma chapa com o Rubens. Sim. Com o Rubens. Mas, infelizmente, as coisas não aconteceram assim e eu me lancei candidato. E haja percorrer
esse estado. Que naquela época não era fácil de percorrer, não, né? Eu sou de Guajará, para chegar em Guajará, de Guajará para Porto Velho era um sofrimento. E haja percorrer esse estado com o Manuel Andrade, saudoso Manuel Andrade, muito querido amigo, certo? Enquanto nós íamos de carro enfrentando a BR-364, que não era asfaltada, certo? O meu adversário viajava de avião. Ele chegava em Vilhena, a gente não tinha chegado em Ariquemes. Mas nós fomos conquistando e tal. E assim eu cheguei à presidência por uma diferença de 7, 8, 9, 10 votos, não me lembro qual. Mas fui eleito. O colégio naquela época também não era tão grande, né? Era uma diferença até relevante. Estava maior. Aí eu cheguei à presidência. Será que essa foi a primeira eleição disputada com candidatos? Parece que foi. As anteriores foram... As anteriores a mim É. foram aclamadas. Pronto, a sua foi a primeira que teve uma disputa. Foi sim. Foi a primeira disputa. É. Interessante esse É. fato. Bom, E nesse tempo da eleição dele, eu estava secretário de Interior e Justiça. Eu não participei dessa. No Estado, né? No Estado. Perfeito. aí, isso é um fato curioso na minha vida. Tudo eu tenho que disputar. Nada me dá de presente. Eu entendo bem como é que é isso, viu? Bom, aí, o governador já era o Teixeira, Coronel Teixeira. E eu fui lá fazer o convite para ele ir para a solenidade de posse. E ele disse que iria, caso ele não tivesse compromisso. Ah, tá bem. Teve a posse, a minha posse foi lá no fórum, nesse fórum novo, onde era a sala do Tribunal do Júri. Mas estiveram presentes lá algumas autoridades, inclusive o comandante hoje da 17ª Brigada de Infantaria da Selva, que era um general, mas ainda não era brigada, era comando de fronteira, Acre e Rondônia, uma coisa assim. Bom, eu fui prestigiado. Foi quando começaram a acontecer os concursos. Poder Judiciário, Ministério Público. Eu fui designado como representante da ordem para examinar na matéria Direito Processual Penal. Aí já tinha exame nessa época, então. Ah, não, concurso, era um concurso. Era um concurso público. Participei. Como participei também, uma parte, no concurso para juiz. Certo? Nessa altura, muitos falavam que eu estava cotado para ser desembargador. Bom, não fui. Quem entrou no lugar? Um sonho desfeito. Bom, aí está a magistratura. Aí está o Ministério Público. Eu fui convidado pelo governador Teixeira para ser o procurador-geral. Eu disse, não quero. Procurador-Geral do Estado. Não, Procurador-Geral de Justiça. De Justiça, perfeito. Naquela época era possível um advogado ser Procurador-Geral de Justiça? Talvez pudesse. Podia ser. Eu não analiso, ainda não analisei isso aí. Mas eu disse para ele de cara que eu não queria, Sim. não, porque eu era um advogado e levaria uma filosofia de trabalho diferente do que é o Ministério Público. Sim. Quer dizer, fui Sim. leal comigo mesmo, certo? Muitos acharam ruim isso que eu disse, mas eu disse isso na cara do Teixeira. Bom, aí, por cargas d'água, eu estava advogando. Era o presidente da ordem. Há pouco tempo, né? Por quantos, isso mais ou menos tinha quanto tempo de presidência? Uns meses. Uns meses, Eu, assim, Certo. não me lembro mais desses detalhes. Aí aí surgiu a ideia do Tribunal de Contas. A convite do Teixeira também, né? Aí criaram o Tribunal de Contas por decreto-lei.
foi contestado. Um dia o governador me chamou, me fez um convite para eu ir para o Tribunal de Contas. Disse, governador, da mesma forma que o senhor tem os seus compromissos políticos, eu tenho os meus compromissos políticos com a minha classe. Eu vou conversar com eles, o senhor me dá um prazo. Isso está bom. Até porque eu vou viajar, vou para o Rio de Janeiro, lá para a cidade, onde ele morava, no Rio. Mas quem perguntar, diga que eu estou em Brasília. Eu digo, tá bem. Tá bem. Aí, quando ele voltou, eu fui dar a resposta para ele. E lá estava o Procurador-Geral do Estado, que era o Fuad. Nosso primeiro presidente, né? Estavam outras personalidades. E eu falei para o ajudante de ordem, avisa o governador que eu estou aqui, que horas eu podia falar com ele. Aí ele mandou entrar. Uma vez. Aí o governador perguntou para mim, o que o senhor acha da criação do Tribunal de Contas? Eu acho certo. Por que você acha certo? Eu vou explicar. Nós estamos numa fase de transição. A nossa Assembleia é constituinte. Certo? Ela não tem função legislativa normal. Ela está exclusivamente voltada para o trabalho constituinte, de elaborar a Constituição do Estado. E a Lei 41 deu ao governador o poder residual de editar decretos, leis, certo? Até que depois ele perdia isso com a instalação da Assembleia Nacional, a Assembleia Legislativa, certo? Aí ele virou para mim e disse, o senhor leu o parecer do ministro Leitão de Abreu, que era chefe da Casa Civil do presidente Figueiredo? Eu disse, não, nem sabia que ele tinha dado para eles, eles falam a mesma coisa. Ele falou a mesma coisa. Aí ele falou, tá vendo, se eu soubesse isso, eu não tinha ido lá incomodar o Leitão de Abreu. Já estava aqui. Chamava o Rumieiro. Ele falou assim mesmo. Eu notei que isso incomodou algumas pessoas. Bom, aí ele falou, disse, e aí, o que você resolveu? Eu digo, eu vim dizer para o senhor que eu aceito ir para o Tribunal de Contas. Isto porque conversei com muitos amigos, certo? Não, Miguel, vai, que a advocacia também é um pouco aleatória, certo? Nós estamos vivendo uma situação não muito boa, pelo menos você, ele falou assim mesmo para mim, Zé Mário, falou assim, pelo menos você... Zé Mário era quem? Era o... Hein? O Zé Mário era quem? Zé Mário Alves da Silva. Era... Advogado criminalista. Perfeito. Ele foi meu secretário, era meu secretário na OAB. Perfeito, secretário-geral. Foi meu sócio, inclusive. Perfeito. Bom, o Zé Mário falou, disse, não, Miguel, aceite, não perca essa oportunidade não. Até porque, ele falou, disse, até porque você garante o seu final de mês. Assim, que a advocacia é incerta, né? Eu disse, tá bem. Aí foi quando eu disse ao Teixeira que aceitava. Então vou preparar tudo e tal, e vamos marcar a festa. Nesse espaço de tempo, entre essa reunião que aconteceu lá, até o dia da posse, muitas coisas aconteceram. Tinha gente querendo me boicotar. Ah, isso faz parte do poder, né? Eu não cito nomes. O tempo... São fatos idos. Passados, não adianta. Mas eu cito, começaram a me boicotar. O chefe da Casa Civil do governo Teixeira era o José Gomes de Melo, que foi diretor-presidente... E que se tornou conselheiro também, né? Não, depois de conselheiro. Mas ele, na época, ele era o chefe da Casa Civil. Se ele não guardasse os decretos, esses decretos iam sumir, a fim de forçar o Teixeira a nomear outras pessoas. Certo?
Eu acho que valeria muito a pena o Tribunal de Contas também fazer um resgate dessas histórias de fundação deles, né? Bom, eu sei que aconteceu, eu aceitei, renunciei à presidência, meu sucessor foi o Nelson, que era meu sócio no escritório. Perfeito. Certo? O Nelson é vivo? É um dos presidentes que eu não tive contato. É vivo? Ele mora onde? Ele mora em Itapema. Vou procurá-lo qualquer tempo desse. É um dos presidentes que eu não tive contato ainda. Ele mora em Itapema. Eu vou ver o endereço dele, depois eu te passo. Perfeito, gostaria. Viu? Gostaria. Depois eu te passo. Eu sempre falo com ele pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Ele está morando em Santa Catarina, na cidade de Itapema. Eu até brinco com ele. Aí, aquele meu sonho de ser presidente com o Rubens vice-presidente, não foi possível com essa disputa. Então o Nelson ficou como vice. Meu candidato a vice. Quando eu renunciei, ele assumiu a presidência. Aí eu fui embora para o tribunal. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu acho importante para essa geração mais nova. Claro, claro. Esclarecer. Claro. Eu fui o presidente de um mandato muito curto. Sim. Meses. Meses. Foi chamado para outra missão. Hein? Foi chamado para outra missão, não é? O que servir a ordem mudou na vida de vocês? Qual foi a importância? Eu digo, essa é uma pergunta que é importante para essa geração mais jovem, que talvez hoje não se sinta tão conectada com a OAB. Né? Nós hoje somos mais de 12 mil advogados em Rondônia. Então, para essa geração que não está participando do dia a dia da ordem, o que servir a ordem teve de importância na vida de vocês? Vou perguntar ao doutor Aquilau primeiro. A grande importância que a ordem me deu em trabalhar para a ordem como presidente, 3 mandatos de conselheiro federal, que é trabalho também. O grande ensinamento que eu tirei é que daí eu vi que eu só na advocacia eu faria somente um trabalho para mim e para a minha família. Eu não poderia fazer um trabalho social como advogado. Poderia, mas não como a função do meu escritório. E a ordem me deu essa oportunidade de fazer um grande trabalho social. O que é que eu estou fazendo aqui neste mundo? Eu tenho que fazer alguma coisa, até porque eu tinha comigo um sentimento de gratidão muito grande. Eu até disse uma vez, quando a Assembleia Legislativa me condecorou com a medalha do mérito legislativo, no meu discurso eu disse que a gratidão é a poesia do caráter. Eu disse isso. E eu continuo acreditando nisso. E eu tinha muita gratidão porque eu estudei em colégios públicos. Eu me formei numa faculdade pública. Eu também. Então eu tinha que devolver isso de alguma coisa. Pagar dinheiro eu não tinha e não é o caso de pagar dinheiro. Não isso paga. não se paga. Com dinheiro. O dinheiro não se paga. Só podia trabalhar com trabalho. Eu acho que eu fiz o trabalho porque certa vez, um domingo à tarde, eu estava na minha casa, aí eu fiz as minhas contas, 3 anos de conselheiro federal, eu ia, Deu um ano de trabalho, um ano que eu fiquei fora do meu escritório. E naquele tempo, eu não tinha a estrutura que eu tenho agora, não. Eu não tinha advogado ficar trabalhando para mim, era eu e a secretária. Eu saía, era melhor fechar o escritório. A secretária para anotar, às vezes nem anotava o telefone. Então, eu tinha que doar uma coisa. Pelo meu espírito de gratidão, pela gratidão, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não posso responder com agressão, com tapa, com desprezo, até com violência, uma pessoa que me faz o bem. Sem dúvida. Eu não posso fazer isso. Foi basicamente isso. Essa oportunidade de trabalhar
pelos advogados de Rondônia e trabalhei para os advogados de Rondônia e trabalhei para Rondônia também. Sem dúvida. E contribuiu muito, contribuiu muito. Doutor Miguel, o que é a ordem? Qual foi a importância que teve na sua vida servir a ordem? Além das considerações feitas pelo Arquelau, eu quero dizer que, na minha vida pessoal, ser presidente ou estar na ordem era de uma significação muito especial. É como se eu tivesse sido ganho na loteria. Tinha sido agraciado com um título. Por quê? Eu estava cumprindo um desejo secreto, que era exatamente de ter aquela relação de irmãos com os advogados. Quando eu cheguei aqui, eu quero rememorar isso aí para justificar a minha posição. Quando eu cheguei aqui, os advogados eram Fuad Darwish, Franco Paulino dos Santos Mártires, Afonso Roman, Dr. César Queiroz, lembra dele? Pedro Olímpio. Sim. Outros, né, que eu não me recordo mais. Na verdade, nós éramos 5, mas cada um tinha seu mundo, cada um tinha sua vida, sua visão. E eu era um rapazinho novo de 23, 24 anos. Entendeu? Mas voltei para Rondônia. Eu recebi convite para ficar em Belém, para ser assistente da Cátedra de Direito Constitucional. Que, diga-se de passagem, é a matéria que eu mais gosto. Com permissão aqui do professor. O doutor Cláudio não é constitucional, não? É constitucional? É. Constitucional é a base, né? É a base. Porque recebi de Orlando Bittar as maiores... Eu tenho o livro dele, do Bittar. Eu tenho os livros do Bittar. Tu tem, né? Tenho. Eu também tenho. Porque eu recebi de Bittar, durante o tempo que eu trabalhei com ele, as maiores lições de vida pessoal e de vida profissional. Uma coisa que eu sempre me lembro, ele dizia: Miguel, não se esqueça que uma vírgula mal colocada desnatura o texto. Ele dizia isso. Seja um bom redator. Fale bem, tente falar Sim. bem a língua portuguesa. A língua portuguesa é o nosso instrumento de trabalho, né? Então eu vim embora para Rondônia, certo? Aqui estava a minha família, minha mãe e meus irmãos, que na época nós éramos 6. Eu, Antônio, Salma, Soraya, Munir e Janete. A irmã dele foi minha colega de turma. Olha aí. Eu sei, eu ia falar isso. A Salma seguiu a carreira jurídica. Sim. Se formou junto com Arquelau e junto com o Barbalho. E foi senador. Não, o Barbalho... Ele é de setembro. Não, o Barbalho foi reprovado do vestibular. Olha ele aí, passou, ele formou em 71, o Barbalho. Ah, foi? Foi. Ele foi reprovado em português. Já é Barbalho. Já. Bom, aí eu voltei para Rondônia para cumprir uma missão. Sim. A verdade é essa. Eu procurei fazer alguma coisa. Tanto é que eu fazia assistência judiciária com o maior prazer da Sim. vida. Porque tem gente que não pode... A assistência judiciária seria o que faz hoje o defensor público, não é isso? Tem gente que não pode comprar 1 quilo de Sim. feijão, certo? Mas tem E não sede de podia justiça. patrocínio, não podia... e tinha seus direitos aviltados. E não tinha ninguém que o defendesse. E eu fazia isso. O Afonso, já meio decaído, e já estava abandonando a defensoria pública de fato. Ele não era de direito, ele era de fato. Sim. Ele trabalhava no fórum. E eu comecei a fazer essa advocacia, assistência judiciária. Bom,
Independente disso, eu procurei ver qual é o ramo do direito que eu queria. E eu vi que todos me serviam. Então eu fiz clínica geral. Clínica geral essa que me tornou, de certa forma, um profissional habilitado a enfrentar certos desafios. Aquilo que eu não sabia, eu perguntava. Sim. E pesquisava, certo? Voltei para Rondônia por amor a essa terra, porque eu cheguei aqui com 10 anos de idade. Eu sou paraense de nascimento, mas cheguei aqui com 10 anos de idade. Eu vi Porto Velho, eu vi Rondônia, eu vi o Guaporé crescer. Quando eu cheguei aqui, a capital tinha 15 mil habitantes. É outra realidade completamente diferente, né? A população do território do Guaporé estava em torno de 25 mil habitantes. Porto Velho, Guajará-Mirim. Certo? E eu vi que essa carência podia ser vencida. Sim. Se eu também participasse de um trabalho em prol desse pedaço. E deu certo, né? Olha só E o graças estado a que Deus nós deu somos certo. hoje, né? Hoje eu tenho a minha família. Eu tenho 5 filhos. Minha filha mais velha é psicóloga. Em segundo vem o Júnior, que é o nosso colega. Terceiro vem o Augusto, que não quis estudar, teve uns problemas na vida, mas hoje está bem, está seguindo a carreira religiosa, é pastor de uma igreja. Tem a minha caçula, que é Luana, mora em Curitiba, é fonoaudióloga. E tem o caçula, que está em Natal, fruto do meu segundo casamento. Chama-se João Vitor. Com todo esse patrimônio, certo? Eu formei esse patrimônio todo pensando em Rondônia. Pensando naquilo que Rondônia queria de mim e que eu pudesse dar. Se eu não fiz nada, certo? Pelo menos a minha família está aqui. É isso aí. Como secretário de segurança, eu procurei fazer alguma coisa. Muita coisa de hoje, da polícia de hoje, eu deixei escrito Bem lá de quando fui trás. secretário de 70 a 72. É. Certo? Apesar de não ser um pioneiro destemido, como muitos se acham, certo? Eu sou filho de um pioneiro destemido. Tal como o pai do Arquelau, meu pai foi um pioneiro. E tem ampla contribuição E para fazer esse Estado ser o que é. Esse agraciamento, esse apego, certo? Me trouxe de volta para Rondônia. Porque, como eu disse, eu tinha recebido o convite para ficar em Belém. Que bom, ganhamos todos nós. Doutor Arquilau também tem um grande patrimônio aí, 2 grandes juristas que enobrecem a advocacia e mais um caçula especialíssimo. Tem uma história também de muita contribuição com o nosso Estado. Foi secretário de Estado, além de ter presidido a ordem, né, doutor Arquilau? É uma história de contribuição com o Estado. Eu contribuí como... Fui procurador-geral do município de Porto Velho, fui procurador da Assembleia Legislativa. Eu exerci outras funções extracurricular, e eu coloco isso, não coloquei no meu currículo, estava pensando em colocar, ontem eu estava pensando, por que não coloquei? Foi o trabalho que eu fiz. Eu fui presidente da Federação de Esportes. Olha só. Até disso eu me meti. Eu fui Tem que colocar sim. Eu fui presidente do Rotary. Por que não colocar? Isso era trabalho com que certeza. a gente fazia. E assim eu fui indo. E o mais de tudo, o mais importante disso, ou igualmente importante, eu estou com 80 anos, estou cheio de saúde. Um menino cheio de saúde. Eu estou aí. Eu agradeço muito a disposição de vocês de estarem aqui hoje nesse papo.
É muito importante nós contarmos para a advocacia a história da ordem, de quem fez ela ter a força que tem. E esse é um primeiro de outros, viu? Depois a gente tem que marcar, porque história, causos, eu sei que não faltam. Muito obrigado. Se quiserem fazer um último registro, uma última fala para essa juventude que vai nos acompanhar nesse podcast, fiquem à vontade. Eu só tenho um pedido a fazer aos meus colegas advogados, jovens advogados, se você me permite chamar de um velho, chamá-lo de colega. Entrem na ordem, vamos para a ordem, vamos trabalhar, vamos engrandecer a OAB, porque nós só contamos com ela. Pode ter certeza disso. Doutor Miguel. Eu agradeço esta oportunidade e este momento. Concito a todos os advogados que continuem escravos dos livros, continue escravo das leis e, sobretudo, atento ao fato social. Porque Vicente Hall, há muitos e muitos anos atrás, um dos maiores filósofos jurídicos do país, Sim. disse que o direito nasce do fato social. E o advogado fique atento a isso. E parodiando Bitar, o direito é uma partitura. Não toque de ouvido. Saiba quais são as notas. Perfeito. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. É uma honra muito grande para mim sentar numa cadeira que já teve Arquilau de Paula e Miguel Roumier. Somos muito gratos a toda essa história de dedicação à nossa ordem. Obrigado a vocês dois. E ficamos por hoje aqui com o nosso Papo em Ordem, com esse registro da história da nossa seccional. E logo, logo tem mais convidados aqui também, viu? Obrigado para quem está nos acompanhando. Um abraço.